Chuveiro elétrico. Eu sempre digo que isso é a cara do Enem. E sempre acaba aparecendo um problema ou outro a respeito desse tema e aconteceu no Enem 2022. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Mas se você quer aprender física parando só do decoreba de fórmulas, porque não basta saber fórmula decorada para resolver essa questão, então acesse fisicacomdouglas.com ou o link que está na descrição do vídeo e venha conhecer meu curso por meio do protocolo DCS, didático, conceitual e significativo, em que você vai entender a física e não só ficar decorando formulinha. Então vamos resolver essa questão? Vem comigo! O manual de uma ducha elétrica informa que seus 3 níveis de aquecimento, morno, quente e superquente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão. Aqui a vazão de 3 litros por minuto, o morno esquenta 10 graus Celsius, já o superquente 30 graus Celsius, mas aumentando a vazão para 6 litros por minuto, só vai esquentar no morno 5 graus Celsius e no superquente 15 graus Celsius. Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual a um múltiplo de 5, imediatamente superior à corrente máxima que o circuito vai ter. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts e que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica que é transferida para a água, apresentando um calor específico de 4,2 joules por grama e por grau Celsius, e a densidade de 1000 gramas por litro. O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificado por qual dessas alternativas? Olha o que a gente pode trazer para cá. De acordo com o enunciado, quantidade de energia elétrica vai ser toda transformada em energia térmica, que vai para a água. Bem, foi o que disse o enunciado. A energia elétrica, a gente pode dizer que é a potência elétrica multiplicada pelo intervalo de tempo. A energia térmica pode ser equacionada como M vezes C vezes ΔT. E este T maiúsculo vai ser temperatura, o T minúsculo, tempo. Mas a potência elétrica está relacionada à corrente e à tensão. Então, a gente vai fazer uso desta expressão. Potência elétrica é a corrente I vezes a DDP U. Isso vezes o intervalo de tempo vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Agora, o que nós sabemos aqui no nosso problema? Douglas, eu não tenho a massa de água, eu tenho o volume. Não tem problema. A gente sabe que existe uma relação entre massa e volume, que ocorre por meio da densidade. Então, a gente vai dizer que a massa é a densidade ρ vezes o volume V. Então, colocando aqui I vezes a tensão vezes o intervalo de tempo vai ser, no lugar da massa, olha, densidade vezes volume. E aí continuamos com calor específico e variação da temperatura. E nós temos bastantes informações aqui no enunciado. A gente verifica aqui, pela vazão, que você tem 3 litros em 1 minuto. São 3 litros por minuto aqui. E se a gente quer proteger, a gente precisa encontrar a situação em que a corrente vai ser máxima. Então, a gente precisa ir para a situação do superquente. É no superquente que a gente vai ter o máximo de corrente elétrica passando pelo nosso chuveiro.
Quanto maior a temperatura que a gente quer, mais corrente precisa passar, maior deve ser a intensidade aqui da corrente. Então vamos lá. Dados que nós temos, vamos colocar aqui listando, não sabemos a intensidade da corrente elétrica, mas nós vamos ter atenção que o problema disse que vai ser aqui é a de 220 volts, unidades do sistema internacional. O tempo que nós vamos analisar é de 1 minuto, né? Afinal ali está por minuto. Então, 1 minuto. Mas a gente já sabe que 1 minuto são 60 segundos. Tá certo? Continuando, o que mais que nós temos? A densidade ρ, está aqui. Densidade ρ é de 1000 gramas por litro. Então, temos 1000 gramas por litro. Não está no SI, né? Será que a gente vai precisar transformar? A gente já verifica isso. O volume de água que vai passar são 3 litros. Então, V igual a 3 litros. O calor específico C vai ser igual a 4,2, também não está no SI. O joule está no SI, mas olha, o grama não está. Calma, porque na hora que a gente multiplicar essas coisas todas, como a gente vê aqui, o grama cancela o grama, o litro cancela o litro, e a gente vai ter o joule e o grau Celsius. Aí está tudo bem. Opa! E para terminar, a variação da temperatura que a gente tem no superquente, que é a situação em que a corrente está máxima e a gente precisa proteger na situação máxima de corrente para 30 graus Celsius. Vamos então fazer a substituição desses valores todos na expressão que a gente já havia ali equacionado. Então, a intensidade da corrente I, eu não sei. A tensão é 220 volts. O tempo que a gente vai utilizar é o de 1 minuto, afinal é por minuto. Vamos deixar aqui 60 segundos. E do outro lado, vamos pegar a densidade da água, que é 1000 gramas por litro, 1000 gramas por litro, vezes o volume de água que vai passar, que são 3 litros, vezes o calor específico, que é 4,2 joules por grama e por grau Celsius, vezes a variação da temperatura, que é 30 graus Celsius. Observando que vai ficar no SI tudo à direita. Por que vai ficar no SI? Grama cancela grama, litro cancela litro, grau Celsius cancela grau Celsius, e a gente vai ter, então, o joule apenas aqui como unidade. Vamos às contas. O valor da corrente, então, I vai ser 1000 vezes 3 vezes 4,2 vezes 30, tudo isso dividido por 220 e por 60. E essa corrente vai surgir para a gente em amperes. O valor da corrente, então, vai ser 1000. Então, vamos fazer essa conta, né? 1000 vezes 3 vezes 4,2 vezes 30. Isso dá 378.000. Aí a gente divide por 220 e divide por 60. O resultado aproximado dessa conta aqui toda feita é de 28,6 amperes. Como disse o problema, são sempre múltiplos de 5 que a gente tem nos disjuntores. O próximo múltiplo de 5 que a gente tem a seguir de 28 seriam 30. Então, a alternativa correta, B de bola. Deu para entender? Ainda não? Então é porque você precisa ainda aprofundar um pouco mais os conhecimentos de eletricidade e de termologia, que se unem nessa questão, se unem nesse problema. E você pode entender isso com tranquilidade no meu curso fisicacomdouglas.com.
Então, a gente se vê por lá. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.